Ok, vamos falar agora de séries de Taylor. Série de Taylor continua sendo série de potência, tá ok? Só que é uma série de potência usada para descrever alguma função específica, tá ok? E nela a gente já aproveita aquele resultado lá que diz que numa série de potências descrevendo uma função, os ANs podem ser calculados assim, pelas derivadas késmas ou enésimas da função, calculadas no ponto central da série, dividido por k fatorial ou n fatorial. Okay? Então é nada mais do que isso, é simplesmente a série de potência, só que já trocando a n por essas derivadas parciais divididas por fatoriais. Okay? Então, dado uma função f infinitamente diferenciável, a série de potências dela centrada no ponto z0 vai ser isso aqui. Somatória de n igual a zero a infinito, da derivada enésima calculada em z0, dividido por n fatorial, vezes z menos z0 elevado a n. Okay? E aí, só um outro nomezinho. Em geral, quando você não tem esse z0, na verdade, quando ele é zero, a série de Taylor se chama de série de Maclaurin. Okay? Pode chamar também de série de Taylor, mas que o Maclaurin estudou mais esse caso específico. Então, costuma às vezes ser chamado de série de Maclaurin. Bom, e aí o teorema de Taylor diz justamente isso aqui, que se a função for analítica, tá, numa certa bola de centro Z0 e raio R, então ela sempre vai ter uma representação em série de Taylor, dada justamente por aquela fórmula lá, que vai ser válida, vai convergir para todo Z dentro dessa bola aí. Okay? E aí, digamos que você tem uma função que seja analítica numa certa região, que não é necessariamente uma bola. Okay? Digamos que eu tenho um ponto Z0 ali dentro daquela região. Essa função vai ter uma série de Taylor centrada nesse Z0, mas ela vai convergir não na região toda, mas no maior disco que couber dentro da região. Ok? Então, nesse caso aqui, a série vai convergir dentro desse disco aqui. Se eu pegasse um outro Z0 aqui, por exemplo, aí eu teria uma outra série de Taylor da função que vai convergir nesse outro disco aqui. E assim por diante. Okay? Sempre vai convergir no maior disco que caiba dentro da região onde a função é analítica. Ou o maior disco até bater em algum ponto onde ela não tenha derivada ou algum tipo de problema. Okay? Bom, aí você tem as séries de Taylor, tá, ou de Maclaurin, das principais funções, que vão ser exatamente as mesmas séries que vocês já devem ter visto no cálculo real, só que trocando x por z. Okay? Porque a fórmula acaba sendo exatamente a mesma. Derivada enésima sobre n fatorial, vezes z menos z0 elevado a n, etc. Então, guardem aqui, por exemplo, a fórmula da série de Taylor da exponencial. Exponencial de z vai ser dado por 1 mais e ao quadrado sobre 2 fatorial, mais e ao cubo sobre 3 fatorial, etc. Okay? Então, somatória de z elevado a n sobre n fatorial, com n começando em 0 até infinito. Okay? E o raio de convergência dela vai ser infinito, vai convergir no plano todo. Então, essa série aí vale para qualquer z no plano complexo. Justamente porque a exponencial tem derivada no plano todo. Então, maior disco que caiba aí vai pegar o plano todo. Okay. Função 1 sobre 1 mais e. Digamos que eu queira a série de Maclaurin dela. Então, série de Maclaurin, de novo. Série de Taylor, só que com Z0 sendo 0. Uma maneira de fazer é sair calculando as derivadas. Tá? Então, calcula derivada primeira, derivada segunda, etc. Até você conseguir perceber um padrão. Depois de calcular algumas, você deve chegar nesse padrão aqui, que a derivada enésima deve ser dada por essa fórmula aí. E aí é só calcular no ponto que você quer, né? No caso, z igual a 0. Então, aí simplifica. No final, você chega nessa série aqui. Esse é um caminho. Outro caminho é essa função aqui. É parecida com a da série geométrica, né, que era 1 sobre 1 menos e. Okay. Só que aqui que você faz? Se eu tenho um mais e, reescreve como um menos e,
que aí você pode usar como sendo aquela série ali, só que trocando o z por menos z. Se aquela série era dada por somatória de z elevado a n, quando eu trocar z por menos z, vai ficar a somatória de menos z elevado a n, que aí pode separar como menos 1 elevado a n, que vai fazer os sinais ficarem trocando, vezes z elevado a n. E como a série geométrica convergia para módulo de z menos 1, menor que 1, essa aí, se eu troquei z por menos z, vai valer para módulo de menos z menor do que 1, que acaba sendo módulo de z menor do que 1 do mesmo jeito. As séries de Maclaurin do seno e do cosseno. Aqui não tem muita escapatória, tem que sair calculando as derivadas, até perceber um padrão. Padrão das derivadas de seno e cosseno você sabe, né? Vai ficar se repetindo. E aí dá para escrever assim. Ok? Então, no final você já conhece essa série. A série do seno é essa aqui. São só potências ímpares, alternando os sinais. Sempre z elevado a uma potência dividido pelo fatorial dela. E o cosseno é parecido, só que agora com as potências pares. De novo, exatamente como no cálculo real, só que agora trocando x por z. E aqui tem só mais uma outra maneira de mostrar aquela fórmula lá que exponencial de z é cosseno de z mais seno de z, que é pegar a fórmula da série de Taylor da exponencial, no lugar de z bota iz, aí simplifica, no final você percebe que os termos que não tem i, em que o i desaparece, dá justamente a série do cosseno, os termos que tem i, bota ele em evidência, sobra a série do seno. Aí agora ele faz vários exemplos, tá? A maioria deles é tentando aproveitar a série geométrica para obter outras. Então, por exemplo, 1 sobre z mais z a quarta. Uma maneira de construir a série Taylor dela é ficar calculando um monte de derivadas, até perceber um padrão que pode ser trabalhoso. Okay? No caso aqui, ele vai tentar de novo aproveitar a série geométrica, que dá 1 sobre 1 menos z. Então, o que ele fez aqui? Ele primeiro botou um z em evidência, então ficou 1 sobre z vezes 1 mais z ao cubo, 1 sobre 1 mais z ao cubo, que aí reescreve como 1 sobre 1 menos z ao cubo, ok? Que aí é parecido com aquele lá, só que no lugar de z eu tenho menos z ao cubo, ok? Então faz a mesma coisa do lado de cá, na série onde tinha z, bota menos z ao cubo, elevado a n, aí simplifica, está aqui a série daquela função, ok? E vai valer, eu tinha módulo de z menor do que 1, troca o z por menos z ao cubo, no final, módulo, aqui não vai fazer diferença, vai dar módulo de z menor do que 1 da mesma forma. Aqui agora, ele quer a série de Taylor do 1 sobre 1 menos z, okay? Série geométrica mesmo, só que da série geométrica quando o z0 é 0. Aqui ele quer mudar, quer pegar a série centrada em z0 igual ao ponto 2i. Okay? Então, o que vai ser a ideia? Okay? Ele vai fazer uma mudança de variáveis. Ele vai trocar na série em termos de z0 igual a 2i, ficaria tudo em termos de z menos z0, elevado a n, que é a mesma coisa que então z menos 2i elevado a n, e esse z menos 2i ele chama de um w. Então o que ele fez aqui, se w é z menos 2i, o z vai ser w mais 2i. Okay? Então, aí ele faz algumas manipulações, ok? No lugar aqui do z, ele bota o w mais 2i, então vai ficar com essa expressão aqui. Aí, de novo, ele vai tentando botar coisas em evidência, até aparecer de novo aquela expressão clássica 1 sobre 1 menos alguma coisa. Okay? E aí, essa alguma coisa, você substitui na série geométrica no lugar do z. Então, fica isso aqui que ele tinha botado em evidência, vezes somatória disso aqui elevado a n. Ok? Agora já vai ter uma diferença aqui, a série geométrica valia para módulo de z menor do que 1. Como no lugar de z eu botei isso aqui, então vou precisar que isso aqui seja menor do que 1. E aí passa o módulo do denominador para lá, o módulo disso aqui vai dar raiz de 5. Então agora vai valer para módulo de w menor que raiz de 5. E aí volta o w para z menos 2i,
Então vai valer isso aí. Módulo Z menos 2i menor que raiz de 5 significa o quê? Um disco de centro em 2i e raio raiz de 5. Ok? Então, essa função aqui, ok, pode ser expandida em torno desse ponto 2i, vai convergir nesse disco aqui, através dessa outra série aqui. Ok? Lembrando que é a mesma função da série geométrica. Ok? Que a diferença é que na série geométrica você pega em torno do zero, e aí vale no disco de raio 1. Ok? E aí a expressão dessa função aqui vira somatório de z elevado a n. Se você estiver interessado em usar essa função não aqui, mas aqui, aí você tem que usar essa outra expressão para a série dela. Então tem esse detalhezinho aí. Uma mesma função pode ter várias expressões diferentes em termos de série de Taylor. Okay? Dependendo de qual Z0 você pega, e aí vai mudar o raio de convergência, vai mudar a cara da série, etc. Aqui, ele pega essa função esquisita aqui e quer saber o raio de convergência em torno de Z igual a I. Okay? Se eu quisesse a série, eu teria que ter um trabalhinho aí para conseguir calcular as derivadas disso aí, ou então fazer algum outro tipo de truque para conseguir a série. Mas ele não está querendo a série, ele está querendo só saber o raio de convergência. Okay? Então, usando aquele teorema que a gente viu, o raio de convergência vai ser o maior raio que caiba dentro da região onde essa função é analítica. Então, o que você precisa fazer é, olha para essa função e ver quais são os pontos onde ela não é analítica, onde ela não tem derivado, ou não é contínua, etc. Bom, no caso aqui é fácil. Exponencial é contínua, é analítica no plano todo. A única coisa que pode dar errado nessa função é algum desses termos do denominador dar zero. Né? Isso vai acontecer para z igual a 1, menos 1, 2 ou 3. Então essa função vai deixar de ser analítica nesses 4 pontos aqui. Como eu estou interessado na série em torno de z igual a i, então vai lá no plano complexo, acha o ponto i, acha os 4 pontos onde essa função não é analítica, e o raio de convergência vai ser o maior raio até bater em alguma dessas descontinuidades. No caso aqui seria esse raio aqui, né? Até a distância do i até o 1 e até o menos 1 é a mesma coisa, então é só calcular essa distância aqui. Vocês vão ver que deve dar raiz de 2. Okay? E aí acabou. Não precisei calcular a série, fazer teste da razão, teste da raiz, nada disso. Foi só medir a distância do meu Z0, do ponto onde eu estou fazendo a série, até a descontinuidade mais próxima. Então é isso. Parar aqui.